Nai, o que está acontecendo por aí? Primeiro, eu não podia deixar de falar da participação da nossa mascote aqui, Bilibili. Billy, Ela veio saber aqui do Paulo desse negócio de clonagem de lobo, se esse treco aí é capaz de clonar a personalidade dela, porque é muito específica a personalidade da Billy. E aí a gente está aqui meio duvidando, a gente estava trocando figurinhas e estava meio duvidando desse tema, viu, Paulão? Depois você e conta para Nai, ela. mas você comenta um pouco dessa questão que a gente está falando aí desse trabalho genético. A raça da nossa mascote, ela já tem um trabalho nesse sentido, não é? Ela não é uma De raça pura, não é isso? Não, ela não é uma raça pura, né? Mas é exatamente por isso, né? Cada budoguinho vem de um jeito, cada cachorro, cada ser humano, enfim, cada ser vivo vem de um jeito. E nesse processo de clonagem, aí é uma provocação minha, né? Será que a gente consegue um dia clonar a minha personalidade, a sua personalidade, a personalidade do Paulo, a personalidade da Billy, né? Então, meu ponto de interrogação aqui para os cientistas, para o futuro aí, para a Boa, gente Nai. pensar aqui no meu tema agora, gente, que diz respeito a como os chatbots estão se tornando nossos confidentes digitais. Imagine isso. E isso revela, de novo, né, sobre um tema que a gente traz aqui com recorrência, que é nossa sociedade cada vez mais solitária, né? Então, acabou de sair, na verdade, né, a OpenAI e o MIT Media Lab, eles acabam de lançar o primeiro estudo em larga escala sobre o impacto do chat GPT no bem-estar emocional. Foram analisadas 40 milhões de interações semanais e aí eles revelaram alguns padrões. A maioria dos usuários tem interações rápidas e transacionais, né, o que mais acontece, porém cerca de 10% desses usuários, eles desenvolvem relações mais profundas com o chat. E aí, estes usuários intensivos, eles passam, em média, 30 minutos por dia conversando com o chatbot. Muitos descrevem o chatbot como uma fonte de confiança e companheirismo. Então, pensem o seguinte: quantas vezes vocês já desabafaram com um assistente de inteligência artificial e contaram alguma coisa que vocês não contariam nem para um amigo? Será que a gente está aí terceirizando, né, a nossa necessidade de conexão? E aí, o estudo ele revela algumas consequências, né? Usuários intensivos eles relataram um aumento de solidão, a redução da socialização do mundo real após um uso prolongado, participação do sexo feminino apresentaram probabilidade ligeiramente menor de se envolver socialmente após 4 semanas, e usuários que interagiam com o chatbot de voz de gênero diferente mostraram maior probabilidade de dependência emocional, tá? Dados do estudo. Será que a gente está vivendo aí um paradoxo, né, de quanto mais conectados que a gente está com as máquinas, mais desconectados a gente vai ficando um com o outro, né? Essas são as perguntas aí que a gente vem trazendo em cada uma das interações que a gente faz sobre esse tema da tecnologia e humanos, né? Um outro aspecto é que o próprio chat GPT ele mostra sinais de resiliência emocional reduzida quando exposto a conversas carregadas de traumas. Então, isso começa a levantar também algumas questões éticas sobre saúde mental das inteligências artificiais. Imagina que as inteligências artificiais possam desenvolver algo semelhante a um burnout, por exemplo. A gente está traumatizando as IAs, é isso que você A quer gente dizer, né? A gente não está traumatizando as IAs, Ana, mas é uma provocação, né, que o estudo traz, né? Imagine que você possa desenvolver, que você possa treinar através de uma pessoa que tem burnout com uma conversa, uma nova classe, eles citam isso, né? Uma nova classe de trabalhadores emocionais digitais. Principalmente a gente olhando aí para essa tendência de gêmeos digitais, né? Então, tem alguns cientistas que questionam, alguns cientistas não, algumas pessoas que questionam isso nesse estudo. Além disso, os bots estão evoluindo como agentes de suporte, né? Então, especialmente atraentes aí para usuários mais jovens
que buscam conexões que pareçam seguras, sem julgamento e sempre disponíveis, né? Então, também uma tendência. Um exemplo concreto disso é o Therabot, um terapeuta de inteligência artificial em testes clínicos, que reduziu os sintomas das depressões em 51%, a ansiedade em 31% e os sintomas de transtornos alimentares em 19%. Então, esses Nai, desculpa, mas assim, eu tenho 40 pés atrás com esse tipo de artigo. Olha a cara do Paulo. O Paulo está se contorcendo aqui. Da onde que saíram esses dados desse artigo? Coloca, por favor, porque... Não estou colocando em xeque, não, tá? Só existem não, vocês problemas podem colocar em xeque, não tem problema nenhum. Não, mas a gente põe os links, tem as questões que a gente traz aqui exatamente para a gente discutir polêmicas, mas eu queria concluir para abrir a discussões, pode ser? Aí a gente abre aqui pelos exemplos que estão sendo trazidos, né? Eu citei lá no início que é uma pesquisa do próprio chatbot, do próprio ChatGPT, junto com o MIT. Então, já eu trago esse link aqui para vocês, tá? Bom, e aí a gente tem que pensar aqui que à medida que a gente vai construindo aí essa questão de confiança social, as marcas também precisam pensar em como intervir nessas interações com chatbots. E aí surgem duas tendências para a gente pensar, né, que já estão sendo pensadas, como, por exemplo, os próprios bots, como não apenas de suporte, mas também olhando a questão de segurança mesmo, em relação principalmente aos usuários mais jovens que buscam essas conexões que parecem ser seguras, né? Então, as marcas precisam ter essa discussão. E, além disso, a questão de social fabrics, né? Que são, à medida que a gente tem os confortos, à medida que o conforto de tela substitui a confiança social, as marcas precisam também reconstruir essa confiança e pensar em como trazer o usuário que está em tela para o mundo real, que é alguns casos que eu venho trazendo recorrentemente aqui no Trends. Como na semana passada, a própria ação do cinema com Tricô, né? Então, como é que a gente faz esses encontros de tecnologia e humanidade tornarem a tecnologia um facilitador, né, e não o ponto fim. Um exemplo concreto disso é o novo coach de flerte do Tinder. Esse eu não testei, hein, gente? Vou testar. Eu, como uma solteira aqui do nosso Trends News, vou ter que testar o Tinder, o coach de flerte do Tinder, para ver se funciona bem. Então, com a tecnologia da OpenAI, ele simula conversas de namoro e dá feedback e ajuda os usuários a aprimorarem o seu charme pessoal antes de passarem para o relacionamento real. É como se fosse um treinador de habilidades sociais, né? E aí a reflexão é que a mesma tecnologia nos afasta, a mesma tecnologia que pode nos afastar, ela é usada também para nos conectar. Então, como que a gente está usando essa inteligência como uma muleta temporária, né? Ou como uma relação para nos trazer aqui para essa reconexão com o mundo real. Então, obviamente, as marcas aqui, a provocação para as marcas é que elas precisam considerar se os consumidores estão desabafando nos chats e criando laços, ou despejando seus traumas, e aí, com isso, obviamente, elas têm que olhar para tom de voz, limites, inteligência emocional, do que circula ali, né, daquele aprendizado, para que elas realmente pensem nas formas de interação com esses consumidores. Então, encerrando aqui a minha reflexão sobre esse artigo, é que a gente precisa cada vez olhar como as nossas relações mais íntimas podem ser entidades não humanas, né, com a inteligência artificial. Eu vejo alguns amigos utilizando realmente o elemento de voz e conversando como se fosse o melhor amigo. E aí, mais do que isso,
é a gente pensar se os nossos filhos estão preferindo essas companhias digitais, além dos jogos, além de telas, além de tudo que a gente fala por aqui, há outros humanos, que também é um fato que a gente discute recorrentemente. Então, abertas as discussões, pessoal.